Estamos aqui mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus e sempre tratando, de um assunto que possa ajudar, os irmãos, que possa contribuir, com a vida das pessoas. E hoje eu quero tratar um pouquinho, bem poucas palavras aqui a respeito, de vida a dois, de casamentos. E na realidade, quando a gente fala de casamento, a gente pode falar de sociedade também, até porque o casamento ele é um contrato, ele é uma aliança, ele é um pacto entre duas pessoas. Então, quando a gente sabe lidar no casamento, consequentemente a gente vai saber lidar na sociedade, no negócio, em algo em que a gente tenha um compromisso com uma outra pessoa. E o texto que eu quero usar nessa manhã para que a gente possa falar um pouquinho disso está em Amós, no capítulo 3 e no versículo 3 apenas, que diz assim: Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo. É interessante, esse texto, ele é uma interrogação e geralmente a interrogação ela nos leva a uma reflexão e naturalmente nos remete a dar uma resposta em relação a isso. E uma das coisas que eu gosto muito na Bíblia, que é a palavra de Deus, é em que muitas ocasiões profetas que escreveram a Bíblia, escritores da Bíblia, eles vão nos levar a essa reflexão, a pensar a respeito de algumas perguntas que são citadas. E essa aqui ela é importante porque fala de aliança, fala de compromisso, fala de pacto. Por quê? Duas pessoas, elas andarão juntas, lado a lado, como diz o texto, essa versão bíblica, se elas não tiverem em acordo ou em comum acordo. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando ir para um casamento, para um relacionamento, e elas vão muito individuais, para tomar uma decisão em que a individualidade ela não é a coisa mais importante, mas sim, o compartilhamento, a unidade. E a gente vê hoje em dia tantas pessoas se separando, tantas pessoas hoje deixando o relacionamento porque elas não conseguem andar juntas umas com as outras. E o pior de tudo que a gente tem percebido com a experiência e com os acompanhamentos que nós fazemos é que a maioria das pessoas que elas estão com problemas no casamento, e muitas chegam até acabar com o casamento, é que elas se amam, mas elas não estão dando conta de lidar com as situações ou com as diferenças, um com o outro. E eu quero identificar pelo menos 3 coisas que podem nos ajudar a viver um casamento importante. Em outra oportunidade a gente vai falar mais de outros detalhes, mas eu acredito que tudo tem que começar com a forma de pensar. Se a gente tem uma aliança, um compromisso, e pensamentos eles são diferentes, dificilmente a gente conseguirá ter êxito no propósito, naquilo que a gente vai fazer. Se é verdade, nós pensamos diferentes, as pessoas são diferentes, porém, no momento em que decidimos andar a dois, a gente precisa alinhar essas duas coisas, a vontade do homem com a vontade da mulher. Ambos pensam e olham para as coisas de forma diferente. Talvez a mulher vai ver o mundo rosa, talvez o homem vai ver o mundo azul. E só a gente tentando fazer o outro enxergar na ótica do outro vai fazer com que às vezes essas coisas elas funcionem bem, elas alinham o pensamento. Então tudo começa na forma de pensar. E a gente sabe que para a gente chegar nesse nível, uma coisa primordial no casamento, nessa unidade, é a comunicação. Nós não sabemos o que o outro quer se não houver a comunicação. A comunicação é a oportunidade que uma pessoa dá para outra de entender o que ela pensa. E quando a gente tem a oportunidade de se comunicar, a gente pode conversar
a respeito de alguma coisa, né, que possa estar divergindo ou separando aquela unidade. Consequentemente, a gente pode estar trabalhando para que essas coisas sejam resolvidas. A outra coisa importante para que a gente possa caminhar bem no casamento são convicções. Eu preciso estar nele porque eu creio que, né, o casamento é bom para mim, né, é bom para o meu esposo. Eu tenho certeza que eu casei certo, eu tenho certeza que esse era o momento para fazer isso, porque tem pessoas que elas casam, mas até hoje elas não têm convicção. Muitas pessoas, diante de problemas e algumas situações, a primeira coisa que ela vai fazer: eu acho que eu casei cedo, outro: eu acho que eu casei tarde. E se a gente não tiver as convicções certas e em relação ao casamento, a gente pode estar falhando, e essas coisas elas podem nos prejudicar. Às vezes uma esposa chega para o esposo e diz assim: olha, eu acho que eu errei na minha decisão, ou vice-versa, isso acontece. Essas coisas elas vão minando, e na realidade o que faltou, né, está faltando, né, é uma comunicação, é uma conversa, é uma maturidade entre as duas pessoas de entender que casamento ele é um processo em que vai exigir muito das duas pessoas, onde vai sugar muito, principalmente a maturidade, o que a pessoa ela entendeu até agora na vida. Veja um casamento como uma casa, só que antes de casar, a casa ela não está pronta. Antes de casar, o que tem que estar pronto é o alicerce, a parte, né, que nós vamos construir a casa em cima. E se o alicerce não estiver pronto, dificilmente a gente vai conseguir construir alguma coisa boa. Mas a partir do alicerce pronto, a gente a cada dia vai colocando tijolos, vai organizando coisas, e o nosso casamento começa a ter sentido. Então ele é um processo contínuo que vai depender muito da forma em que as duas pessoas com sabedoria elas trabalham isso. E a terceira coisa que a gente precisa entender do casamento que falha é o objetivo. A gente não casa para a gente ser feliz, né? A gente ouve muito isso, né? A gente casa para fazer a outra pessoa feliz, mas na realidade o propósito todo final é que os dois eles tenham um objetivo, eles tenham um alvo, eles tenham, né, um propósito, né, de crescer juntos, né, de estar bem juntos, de desfrutar da vida juntos, de viajar juntos, de fazer coisas juntos. Então, sem objetivo, né, focado nos benefícios que vão trazer coisas boas para ambos, dificilmente a gente conseguirá ter um casamento abençoado. Poderia falar tantas outras coisas, mas acredito que, né, a gente precisa pensar igual, a gente precisa ter convicção, e nós precisamos ter objetivo. E como diz o texto, né, sem acordo é impossível nós andarmos juntos. Então talvez hoje você que está ouvindo esse áudio e tem buscado respostas, né, para mudar o seu casamento, para mudar a sua história, se você buscar entender, né, o que o seu marido pensa, o que a sua esposa pensa, e a partir daí a gente começa um processo de conserto, né, de restauração. Muitas coisas que a gente faz são boas, a gente dá coisas, a gente faz coisas, mas o que firma realmente o casamento são convicções, são ideias, né? São conceitos certos, ideais certos. E essas coisas que nessa manhã eu quero que você pense. A gente, quando vai curar uma doença, a gente não cura ela dando anador para a pessoa, né? Um remédio que tira a dor. A gente cura uma doença tratando ela na raiz. E a raiz e o problema de muitos casamentos é porque as pessoas elas pensam diferentes. Que nessa manhã você possa pensar nisso, e eu profetizo um novo tempo no seu casamento, na sua família, e declaro: vocês nasceram para viver juntos, vocês não casaram errado, vocês terão a família mais abençoada do mundo, no nome de Jesus. Amém.